No livro Até o Fim dos Tempos, no capítulo Mediunidade, Vínculo de Luz, Amélia Rodrigues, a partir da seguinte passagem, registrada por Mateus no capítulo 16, versículos 15 a 27, aborda a questão de a mediunidade poder ser utilizada tanto para o vínculo com a luz quanto com a sombra. A mediunidade em si mesma, ela é neutra. A forma como nós vamos utilizar a mediunidade, reparando débitos ou agravando débitos, vai ser da escolha do médium. Porque, como nós estamos vendo, mediunidade não significa messianato, não significa perfeição espiritual, mas significa uma fonte grandiosa de aperfeiçoamento. Então vejamos o texto de Mateus, nós vamos ler todo o texto e depois nós vamos entrar nos comentários de Amélia Rodrigues. Jesus disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." E Jesus respondendo disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso." Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Então disse Jesus aos seus discípulos: "Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras." Então essa passagem é uma passagem muito significativa que mostra uma característica de Pedro, apóstolo, uma dubiedade de caráter. Em alguns momentos Pedro era instrumento da luz, em outros momentos instrumento da sombra que ele trazia em si mesmo e que os espíritos se aproveitavam. É uma passagem pouco antes da crucificação de Jesus. Vejamos agora um comentário nessa mensagem de Amélia Rodrigues sobre essa passagem. Ampliando o relato dessa passagem, Amélia Rodrigues fala dos desdobramentos das observações de Jesus anotadas por Mateus. Naquela noite, quando as estrelas cintilantes como poeira de luz adornavam o zimbório, Pedro acercou-se do mestre, que se encontrava sentado sobre algumas raízes de velha figueira, e porque houvesse permanecido sem entender a ocorrência, tomando de angústia, indagou com respeito: "Serei eu, Senhor, Satanás, que me hei constituído um estorvo para o teu santo labor? E se assim o sou, por que me entregaste a responsabilidade pela preservação das tuas palavras,
cuidando de ligar almas ao teu messianato que confirmas do céu? O amigo compassivo que houvera percebido o véu de tristeza que ensombrecia a face do discípulo esclareceu docemente. Simão, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade, sempre em contato com os transeuntes do vale de sombras, a fim de que possam desfrutar de claridades espirituais e terem renovadas as suas forças. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser, é de procedência superior. Fazendo uma pausa natural, a fim de que o humilde pescador pudesse apreender todo o significado da informação profunda, logo prosseguiu esclarecendo. Quando me identificaste como Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e foste instrumento de vida. Por isso te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de raciocínio, de uma conclusão do teu cérebro. A revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade e te tornaste intermediário dela. Então aqui Jesus comenta com Pedro que quando ele fala que Jesus era o Messias, o Cristo, que as tradições pregavam que havia de vir, ele tinha sido um instrumento de benfeitores espirituais. Naquele momento, o Pai falou através dele, mediunicamente falando. Não era o raciocínio do próprio Pedro. Logo depois, porque o medo te perturbasse a razão, esquecendo-te de que a nossa é uma jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que a sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste instrumento de Satanás, o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Então, num primeiro momento, Pedro é instrumento de espíritos superiores. Num momento seguinte, ele é instrumento de espíritos ainda inferiores, que na linguagem evangélica era simbolizada por Satanás, que na verdade não é um espírito propriamente, mas uma legião de espíritos voltados ainda ao mal. Então Pedro, ele é instrumento naquele momento de um espírito assim, né? Tentando tirar Jesus do seu compromisso, do compromisso maior para o qual ele veio. Já me viste expulsá-lo de vários enfermos, e não obstante, ele investe infeliz e perturbador, ganhando adeptos no mundo, em contínuas tentativas de criar embaraço aos que andam em justiça e equidade. Então aqui Jesus fala de todos os espíritos que ele, na verdade, com a autoridade dele, expulsava dos doentes, obsidiados, que ele encontrou ao longo do seu messianato. Certamente não me enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Aqui Jesus coloca o que leva o médium a sintonizar com espíritos menos felizes. Os espíritos menos felizes direcionam sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Todas as vezes que nós ficarmos focados nas questões circunstanciais, como sendo as mais importantes e significativas da vida, nós nos fragilizamos. Porque as questões significativas da vida são as existenciais, não as circunstanciais. Então Pedro, naquele momento, no primeiro momento, focalizou
a questão existencial a que Jesus tinha vindo. No segundo momento, ele ficou focado naquela circunstância. Jesus ser preso e ser morto. Ele não queria que aquilo acontecesse. E aí se fragilizou, entrando em contato com o Espírito que acabou utilizando da mediunidade dele naquele momento. Jesus mostra aqui que a mediunidade ela é neutra. O direcionamento que nós damos a cada momento vai depender de cada um de nós. O Romildo faz uma pergunta a respeito das pessoas que agem com invigilância e acabam sendo, como o próprio Cristo diz para Pedro, pedra de tropeço na doutrina. Isso é possível? Sim, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores da Terra. Ela é inatacável em si mesma. Agora, o movimento espírita, ele é feito por todos nós. Se nós sintonizamos com espíritos menos felizes, o que nós vamos fazer no movimento espírita? Nós vamos ser instrumentos para espíritos menos felizes atuarem no movimento. Eles não, como Jesus coloca aqui, eles não podiam atingir o mestre. Então o que eles atingiam? Os discípulos, os que estavam próximos de Jesus. Como na doutrina espírita a mesma coisa, eles não têm como atingir os espíritos superiores da Terra. A quem eles vão mirar? Em nós que ainda trazemos as nossas mazelas, e vão utilizar disso para prejudicar o movimento espírita, distanciando o movimento da doutrina espírita. Isso tem acontecido, infelizmente, de uma forma muito intensa. Fez-se um silêncio proposital enquanto o discípulo luarizava a preocupação e dava-se conta do significado do ensinamento e a respeito do intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os invisíveis. De imediato concluiu: não me referi a ti, mas à força satânica que te utilizava com o objetivo de intimidar-me, de fazer-me desviar daquilo para o que vim, que é o holocausto, após as lições incessantes de amor. Por isso é necessário vigiar as nascentes do coração, de onde procedem os bons como os maus pensamentos, a fim de manter-te em sintonia com o Pai e não com o espírito do mal. Então aqui Jesus coloca de uma forma muito clara o que nós devemos fazer. Vigilância das nascentes do coração, para permanecermos em contato com os benfeitores espirituais que conduzem a mediunidade com Jesus, e não com aqueles que querem nos afastar dela. O Rafa pergunta se vigiar a nascente do coração seria estarmos atentos à nossa pureza de propósitos? Sim, exatamente. Porque o que é pureza de propósito? Pureza de propósito não é pureza espiritual, mas esforço na direção do bem. Quando nós entramos no movimento de esforço na direção do bem, esse movimento, esse propósito da nossa existência faz com que nós estejamos sempre em vigilância. Porque nós trazemos, como nós vimos no texto de Emmanuel, todo um passado delituoso. É natural que esse passado venha à tona nos momentos que nós estivermos buscando o bem. Agora, se estivermos vigilantes nas nascentes do coração, a tendência vem e nós transformamos a tendência pelo esforço na direção do bem. É esse o compromisso do médium espírita cristão, realizar essas ações em si mesmo. Conclui Amélia Rodrigues: estava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Pedro fora o exemplo excelente
da sintonia psíquica com o mundo superior, que o inspirava na revelação, mas também com a entidade perversa que se comprazia no mal. Então foi só ele agir, praticamente alguns minutos depois, com vigilância, ele conectou com a entidade perversa, e antes com o benfeitor que falou através dele. O Lieber faz uma pergunta se a vigilância seria uma chave para a condução da mediunidade. Sim, a vigilância seria um instrumento para que o médium espírita cristão siga sempre na mediunidade com Jesus. Porque se ele age com invigilância, por causa do nosso passado delituoso, a nossa tendência maior vai ser de sintonizar com espíritos menos felizes. Se agirmos com invigilância, já nos entregamos a eles. Agora, se estivermos sempre vigilantes, atentos, em qualquer momento que nós percebermos uma dificuldade maior, aí vem a companheira da vigilância, a oração, quando Jesus diz, vigie e ora para não cair em tentação. Então a grande companheira da vigilância vai ser a oração para nos fortalecer e permanecer no bem. Então nós temos esses dois grandes instrumentos de aperfeiçoamento, vigilância e oração. É aperfeiçoamento em qualquer área, agora na mediunidade é condição imprescindível para que a mediunidade permaneça equilibrada e que ela seja realmente um instrumento de renovação do médium. Tá? A pergunta, a vigilância seria como um óculos que nos revela a situação? Sim. É como se nós fôssemos, sem a vigilância, tivéssemos míopes e aí não percebemos os detalhes das coisas. E com a vigilância nós colocamos um óculos e aí vamos perceber a situação com mais eficiência, podendo trabalhar melhor a cada momento. Tá? A pergunta se, no caso do Pedro, que tinha esse comportamento dúbio, tem a ver com o transtorno bipolar, que é uma doença? Não, no caso de Pedro não. Na verdade era um estado de insegurança que ele vivia, e nesse estado de insegurança gerava essa dubiedade de caráter. Não significa que Pedro em alguns momentos estivesse eufórico, em outros momentos estivesse deprimido, porque o transtorno bipolar, a pessoa alterna crises de euforia e depressão, um outro problema. Tá? A pergunta é, quando a pessoa que tem discernimento percebe o problema, mas ainda assim ela dá vazão àquele equívoco. Na verdade, o processo de vigilância é um processo de atenção consciente de nós mesmos. Por que a vigilância deve estar sempre associada à oração? Se nós formos utilizar uma linguagem moderna, a vigilância seria o exercício da razão para que nós possamos seguir no caminho correto. A oração é o exercício da emoção. Não basta saber que nós estamos no caminho equivocado. É preciso sentir a necessidade de seguir no caminho correto. Então, por isso que a vigilância deve estar sempre em associação com a oração. Porque a oração só é possível, oração com O maiúsculo, se nós pudéssemos dizer, quando nós estamos emocionalmente envolvidos com aquele objetivo que queremos. Por isso a necessidade da mediunidade com Jesus. Se nós estivermos realmente compenetrados do que nós queremos com a nossa mediunidade, nós vamos sentir profundamente no coração a necessidade da vigilância e da oração para nós não entrarmos nas tentações da presunção, do orgulho, da vaidade e outros problemas mais. Se nós não tivermos compenetrados nisso no nível do sentimento, o processo da vigilância vai apenas fazer com que a gente perceba que está no caminho equivocado, mas não temos forças para sair dele, porque nos comprazemos ainda nele.
para que nós possamos sentir e superar, é necessário que nós realmente decidamos por um caminho diferente. E aí que nós vamos estudar os casos para que sirva de exemplo para que nós possamos nos mirar neles e fazer o mesmo conosco. A partir destas reflexões, percebamos que Jesus faz um convite e convocação a todos que querem ser seus discípulos, especialmente aos médios espíritas cristãos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então é nesse versículo Jesus coloca o parâmetro. Se nós quisermos o mundo, nós vamos, entre aspas, aproveitar a vida. Mas essa vida puramente mundana que não traz nenhum recurso real. O médio que quer viver dessa forma, ele joga por uma oportunidade que ele implorou para ter nessa existência. Aquele que está disposto a perder a vida no sentido mundano da vida para vivenciar a vida com V maiúsculo, esse ganha verdadeiramente a vida. O médio espírita cristão é aquele que é convidado a renunciar a si mesmo, tomar a cruz de sua mediunidade e perder a sua vida para seguir Jesus, cantando hosanas ao Mestre, como faziam os primeiros cristãos nos círculos romanos, que diante do martírio iminente cantavam: minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina, minha vida não é minha. Os primeiros cristãos, eles, diante de um leão, cantavam isso. Hoje nós não precisamos mais enfrentar leões, tigres, leopardos e outros mais, gladiadores. O que nós somos convidados é transformar a nós mesmos, dando a nossa vida em prol da implantação definitiva do Evangelho de Jesus no planeta. É tão difícil quanto era ser cristão no primeiro século. Ser cristão no século XXI é tão difícil quanto, porque as feras humanas continuam aí à solta. Então, quando nós vemos os exemplos dos cristãos que, cantando hosanas a Jesus, diziam: minha vida não é minha, é o céu que me abençoa, é da luz que me ilumina, minha vida não é minha. Nós somos convidados a fazer o mesmo. E o médium por excelência, ele é convidado a doar a sua vida a Jesus. Isso não quer dizer que ele não possa ter a sua família, por exemplo, aqueles que são casados, ter a sua família, ter a sua vida particular, mas não é para ter uma vida como qualquer pessoa tem. Se nós quisermos, aqueles que temos a mediunidade ostensiva, ter uma vida como qualquer pessoa e ao mesmo tempo a mediunidade, é como se nós quiséssemos servir a dois senhores. Não é possível. Então, por isso, é muito importante nos compenetrarmos, que aqueles de nós que nos comprometemos com a mediunidade, ter a certeza que a nossa vida não é nossa. É do céu que nos abençoa, é da vida que nos ilumina. Vejamos agora exemplo de médios que se entregaram ao desamor, à rebeldia e ao orgulho antes de se arrependerem e irem ao encontro de Jesus. Como nós dissemos, vamos estudar a vida de três grandes vultos dentro uma do movimento espírita e dois do cristianismo: Paulo de Tarso, Judas
Ivone Pereira. Estudaremos a história de vida de 3 grandes médiuns: Paulo de Tarso, Judas Joana d'Arc, Ivone Pereira, que vivenciaram, cada um a seu modo, um caminho de desamor, rebeldia e orgulho, e que após se arrependerem foram ao encontro de Jesus, renovaram-se em amor, mansidão e humildade e entregaram as suas vidas ao bem maior para se redimirem pela mediunidade dignificada com Jesus. São 3 grandes exemplos que servem com certeza para todos nós. Vejamos primeiramente o médium Saulo de Tarso, antes de ir ao encontro de Jesus. Saulo, antes de ir do célebre encontro terapêutico com Jesus na estrada de Damasco, que nós vamos estudar na nossa próxima aula, ele não tinha uma mediunidade ostensiva propriamente. Ele era um médium subconsciente, ele nem se dava conta. Na verdade, pelos textos que nós veremos, ele era um médium obsidiado, até o célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco. E que, devido a esse processo obsessivo que ele vivenciou, ele se tornou o primeiro grande combatente do cristianismo nascente. Então vejamos alguns trechos do livro Paulo Estevão, de Emmanuel, que fala sobre o primeiro momento de Saulo como perseguidor dos cristãos. Na primeira parte, no capítulo 4, tem uma fala que Saulo diz: tenho acima de tudo o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos sabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Aqui nós estamos vendo característica do Saulo ainda, de orgulho, de rebeldia e de desamor. Muito claro, né? Ele só pensava nas questões de poder e sonhava em submeter Roma e Atenas ao tabernáculo do Deus único. Tal nível de prepotência e de onipotência que ele vivia naquela época. Roma, como o maior poderio militar da época, ele sonhava em destituir o imperador romano e colocar o sinédrio mandando em Roma. Atenas, como sendo o templo da sabedoria do ponto de vista filosófico, ele queria a mesma coisa, destituir os sábios que comandavam a Grécia e colocar os rabinos para dirigirem tanto Roma quanto Atenas. A gente vê o movimento dele de onipotência e de prepotência. No Paulo Estevão, na primeira parte, capítulo 5, aqui já vemos Saulo na casa do caminho, quando ele pela primeira vez entra em contato com o Evangelho de Jesus. Ele vê no Evangelho uma sabedoria diferente daquilo que ele estava acostumado, mas por orgulho, por rebeldia, ele se mantém irredutível. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia desgastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Após a preeleição de Estevão, Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o Evangelho, anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender.
analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Então aqui fica muito claro que ele ficou admirado de ver a preleção de Estevão, a beleza das palavras de Estevão. Mas por orgulho de raça, por a rebeldia, a prepotência que o caracterizava, ele, nesse momento, na verdade, estudando profundamente o livro Paulo de Estevão, nesse momento foi o convite que Saulo recebeu para se converter ao Evangelho de Jesus. Ele poderia ter se convertido aqui, e nada da perseguição que ele causou, que passou a ser o espinho na carne que ele revela nas epístolas, aquele espinho na carne que o acompanhava o tempo todo, que foi a fase de perseguições, foi porque, por orgulho, ele sintonizou com espíritos menos felizes. Em vez de sintonizar com o Mestre, ele momentaneamente sintonizou com espíritos das sombras e aí fez aquilo que fez, por causa dessa característica dele. Revoltara-se com a prédica ouvida. Olha aqui a rebeldia.